Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, editora Autografia, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Bem, hoje eu vou estar respondendo mais uma pergunta aí do meu amigo José, para não ficar para trás. É muita pergunta, né? Depois vou responder a pergunta de outros internautas, tá? Gratidão aí a todos os comentários, os internautas que têm compartilhado os vídeos, tá? Tem colocado comentários. Os internautas têm buscado tudo com lógica, que tenha sentido, tá? A pergunta é a seguinte: a paz, pastor Douglas. José Ricardo Evangelho, acompanha o canal. Vejo muitos testemunhos de evangélicos que dizem que foram ao inferno e que viu demônios, pessoas encarceradas, gritando, sofrendo, etc. Eles também falam de uma forma como se aquilo fosse definitivo e para sempre. Conforme a sua experiência, o que é verdade e mentira nesses testemunhos? Bem, José, existem coisas que são geradas pela nossa consciência devido tanto a gente pensar. Agora, existe uma coisa chamada justiça, que realmente após a experiência que nós viemos viver num corpo físico, aqui na Terra, ou além de corrigir os erros de outras existências passadas, podemos cometer erros dentro do livre-arbítrio, se não procurarmos buscar e viver bem. Podemos cometer erros que nos levem a determinados lugares que serão vistos como um inferno. E cada religião e cada filosofia dá um nome, né? Porque sabemos que nós somos consciências em corpos físicos, ou espíritos, né? Seres, cada um dá um nome, só muda o vocabulário. E após a morte desse corpo, o tempo que ele termina, vamos olhar do tempo que ele terminou para trás. Por exemplo, uma criança. Uma criança veio, viveu aí 2, 3 anos de vida. É só você analisar comigo. Ela vai para o inferno? Não fez mal nenhum com essa idade. Ela partiu, ela vai para o quê? Para um lugar para ter uma nova oportunidade, porque ela veio cumprir essa experiência, ela vem em experiência. Ela quis viver houve um propósito, ela criou um propósito de viver essa experiência para ajudar até outras famílias. Cada uma vem com um propósito. Para unir alguém. Eu conheço casos de casais que se uniram, estavam a ponto de se separar e se uniram, quando a mulher chegou e falou: estou grávida. Então cada um vem com um propósito. A questão não a questão dentro do que você perguntou sobre o inferno, tem religiões e filosofias que dão outro nome. Outras dão nome de tormento, outras dão nome de umbral. Existem vários nomes que dão. Outros dizem que morreu, acabou, né? Diz que Deus vai restituir do pó, não tem lógica. Porque nós não somos o pó, o corpo. O corpo é da terra. Então essas religiões que dizem isso não tem lógica, não tem sentido, descarta. Senão nós não se viríamos fora do corpo. Existem milhões de casos, ou até bilhões de casos, porque isso já é estudado sobre experiência fora do corpo há milênios. Existem filosofias antigas, religiões antigas do Egito, de Israel, até mesmo da Índia, que já estudam sobre o assunto há milênios. Então não é novidade agora a experiência fora do corpo. As EQMs já existem há milênios, só que eles não tinham na época o recurso que nós temos hoje.
Nós não temos, mas existem vários livros aí que falam do assunto. Se vocês procurarem na internet, livros livros antigos que falam sobre experiência fora do corpo. Você vai, o Jack Emmett você não vai encontrar, de repente pode até encontrar que a pessoa que descobriu esses livros criou um blog e colocou lá. Mas existe N situações. Então nós não somos o corpo, já começa por aí. Agora, quando o corpo morre, é uma questão de pensar. Se já existem experiências fora do corpo, lúcidas, como eu tenho, né? Muitos conhecem a minha história, né? Dos filhos partirem e tal, tal. Antes dos meus filhos partirem, eu já tinha essas experiências. Só que eu nunca busquei, como eu tenho buscado de 2016 para cá, porque elas se intensificaram e com lucidez e comecei a entender num todo, que no caso se dá um nome de expansão da consciência. Aí comecei a entender por que existe padaria, por que nós estamos aqui, por que é morte, por que só está o corpo físico, e eu sei que o espírito não está mais ali, né? Religiões falam espírito, né? Algumas filosofias também, né? Mas são espíritos, mas são consciências também, a mesma coisa, só muda o vocabulário. Então comecei a entender e buscar. E existem testemunhos, eu já inclusive tenho um vídeo no meu canal, que mostra a visita de seres. Isso não foi invenção, não. A câmera pegou de seres vindo à Terra, só que eles não transparecem que eles são, é só uma luz. Visitarem a Terra e sair. Não são extraterrestres, não. São seres que um dia estiveram entre nós. Encarnados aqui, em corpo de carne, como Jesus teve que assumir um corpo de carne para cumprir a missão dele. O processo todo é na Terra. Então, José, existem estados, porque a justiça está aí. Por exemplo, o cara roubou, veio para cá. O ser veio para cá. Viveu uma experiência de roubar, matar. Não, ele não veio viver essa experiência. Ele veio viver uma experiência e buscar aquilo que lhe coube buscar, que é o bem e o mal. O mal só está aí, não cabe você buscar. É só numa forma, um sentido de dizer. Então, por exemplo, eu tenho duas opções. Agora eu vou para o trabalho, daqui a pouco. Ou eu vou trabalhar ou falta trabalho. E ligo para o patrão e falo que estou doente, que eu vou ali no UPA, ali, arrumo um atestado médico. E a justiça está onde nisso? Eu prejudico o trabalho, prejudico toda a situação, prejudico o colega que tem que dobrar de serviço. E a justiça universal está onde? E a justiça divina do Criador? Já está aí. Ele não precisa montar nada, já está tudo aí. Quando terminei, passei minha vida toda só armando cambalacho, esquema. Vamos supor, não matei ninguém, mas só armando cambalacho, esquema, prejudicando um, prejudicando o outro. Terminei meu tempo aqui, aí vou para um lugar maravilhoso, um paraíso. Tem lógica? Eu tenho que ir para o quê? Para o inferno. É um lugar onde essas consciências, né, ou espíritos que tiveram oportunidade no corpo físico, na Terra, procuraram, é onde se fala, então é onde se fala, vibrou. Ele vibrou para aquilo, quer dizer, ele procurou aquilo, a vibração era a mesma. Porque não tem como, não existe justiça dessa pessoa, ou esse ser que viveu experiências aqui o tempo todo ruim, prejudicando A, B, C, D, O, né, O e etc., e para um lugar maravilhoso. Ué, que justiça é essa? Que vibração é essa? Não tem como. Ele simplesmente vai para o lugar que lhe convém, porque durante toda a sua vida ele só procurou isso. Aí na última hora ele foi, não, me arrependi. Na última hora, mas ele tem que passar por um lugar antes, para que depois ele seja recuperado. Agora, tem um detalhe que tu perguntou aqui, existe sim, tá? E o que vem que são demônios, simplesmente são espíritos, infelizmente, ou consciências mais evoluídas para o mal, porque ela procurou aquilo. Eu tenho uma amiga minha, que ela mesma já me disse, quando terminar o tempo dela aqui na Terra, ela quer trabalhar junto do mal. E aí, quem sou eu e quem é o Criador para tirar o direito dela? Só que hoje ela é evangélica, a mente dela mudou. Né? Recentemente agora começou a ir à igreja, coisa de 2, 3 meses.
hoje, se não me engano, é dia 15 ou 16 de agosto, lembrado direito, que dia é hoje? 16 de agosto de 2018. De repente está assistindo esse vídeo em 2050, 2006, né? Porque as gerações vão continuar vindo. Então, justamente por causa disso, José, é que eu vou entrar nessa área agora das gerações que estão vindo. Essas gerações que estão vindo, onde você me perguntou se essas pessoas que estão lá terão oportunidade para corrigir seus erros ou ficarão lá definitivamente. Não, todas elas terão oportunidade para corrigir seus erros. Porém, terão oportunidade de ter uma nova existência. Porém, eu não aconselho ninguém para lá. Eu aconselho você plantar o bem o tempo todo. Porque se você... Imagine a pior prisão da Terra. A pior prisão da Terra. Imagine. Horrível. Imagine você sendo... numa guerra, o cara que é torturado. Imagine a tortura de uma pessoa na guerra. Vem com o alicatezinho, pega no dedo assim, aperta o dedo, vai apertar. Esse lugar põe aí 1000 vezes pior do que a pior tortura da Terra. Por quê? Porque, aí eu vou falar, vou explicar, tá? Pelas experiências que eu tenho. Antes de você vir para a Terra, dizendo, é te dado toda uma missão, é te passado toda uma programação, um projeto do que você vai encarar aqui. Tipo uma missão. Vamos supor que eu vou fazer uma missão num outro país, eu vou estudar no outro país, então eu crio toda uma programação para que eu possa ir lá. Então eu investigo o país, eu estudo o país, eu procuro ver no outro país aquilo que vai me trazer, né? Pelo menos uma estabilidade, eu conseguir sobreviver naquele país. Por exemplo, eu vou para o Japão, então eu me programo uma condição financeira, eu estudo inglês, eu faço toda uma programação que pelo menos eu consiga me estabilizar lá para mim morar lá e de repente viver lá o resto da minha vida. Porque se eu chegar lá sem dinheiro, sem falar inglês, sem isso, sem aquilo, sem ter ninguém lá que possa me assumir, chegar lá de sopetão, o que vai acontecer? Eu vou correr o risco de ser menino, e aí vão ter que me extraditar e me mandar de volta para o Brasil. Então é questão de raciocínio. É a mesma coisa quando o espírito vem à Terra. Existe toda uma programação para ele vir. Aí chega aqui, ele não foi programado, é onde eu falo, para roubar, para matar, nada disso. Só que durante a viagem que ele tem, a consciência, no corpo, sem ser no corpo físico, aqui o corpo físico vai ser gerado entre a mulher e o homem, né? Ou através do sêmen do homem, não é verdade? Que agora tem a ciência aí, né? Então é gerado. O espírito, ele se apodera daquele corpo, mas existe todo um trabalho espiritual de seres de luz que preparam para ajudar aquele espírito a ter essa experiência aqui. Ele vem voluntariamente, ele não é obrigado a vir. Só que isso é recebido como um mérito. Quando você sai de um lugar para um outro, e você termina a tua missão, por exemplo, na Terra, quando termina, vamos supor que eu terminei a minha missão na Terra, sendo honesto, íntegro, aplicando o amor o tempo todo. Quando eu vou para o outro lado, terminei meu corpo físico, e eu vou me reapresentar, a minha passagem na Terra, por isso se fala passagem, ou a minha viagem, ou a minha missão. Sou peregrino aqui, como Pedro fala também. Aí eu me apresento, eu sou recebido com honras, porque eu cumpri minha missão com êxito. Eu não me envolvi em coisa errada, não matei ninguém, tirei a vida de ninguém. Tirando a vida, eu estou tirando a missão daquela pessoa, que ela veio cumprir outra missão. Estou tirando o direito dela. Entendeu? Então, nada mais justo do que a gente voltar. Eu não vou para o inferno. Aí a pessoa não vai para o inferno, ou tormento, ou umbral, aí cada um dá um nome. É um lugar de sofrimento. Existe sim. Existe sim. Tá? Isso eu vi, eu só não pude entrar.
Quando eu tive a experiência que eu me encontrei com a minha filha me levou em vários lugares no mundo espiritual. E tem mais, eu nunca tinha lido o livro Nosso Lar, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Eu tinha ouvido falar da Nova Jerusalém, Cidade Celestial, mas o que eu vi foi totalmente ao contrário do que eu nunca tinha lido nem visto. E só encontrei resposta no livro Nosso Lar, eu e minha esposa. Todos os lugares que nós fomos, encontramos lá. E depois em outros livros, pessoas tiveram experiência, pessoas que nem sabemos quem é. Foram nos dando livro e foi tudo vindo a nós, a resposta. Pessoas tiveram experiências idênticas a nossas, muito e muito tempo atrás. Pessoas que não conhecemos, escritores que nunca vimos. As mesmas experiências. Só que nós somos evangélicos. Nunca se interessamos em buscar nada de outra religião. Hoje a nossa mente é aberta. Somos evangélicos porque nós vivemos os evangelhos de Cristo. Vivemos, praticamos. Não é porque nós pertencemos a um templo, porque nós não estamos em templo. Hoje nós sabemos que nós somos o templo. Então nós oramos na nossa casa, na casa de outros amigos, até recebemos alguns convites de amigos, de templos, e eu vou, como pastor tenho que ir. Me convidou, eu vou. Só que sobre esses assuntos eu não me aprofundo lá, porque lá ainda tem muita gente que não despertou. Estão dormindo. O despertar da consciência vem com o tempo. Então, José, existe sim um lugar assim, tá? E quando eu fui levado, eu nunca fui nem de pensar de inferno, nada disso. A minha vida sempre foi no céu, né? Me preocupar e sempre ajudar, abençoar. Mas quando eu comecei a visitar os lugares que a minha filha que partiu me levou e me mostrou, primeiro ela me mostrou fora do corpo. Para mostrar, tá vendo? Você não é aquilo. Né? E ela não estava sozinha. E depois ela me levou em vários lugares, né? Em vários mundos, eu já contei aí alguns vídeos, né? E ela me levou nesse lugar aí, que costuma se falar inferno, tormento, né? Então essas pessoas que te falaram para você, que foram e viram realmente. E essas pessoas que falaram que viram pessoas e demônios, não são pessoas e demônios, é uma coisa só. Aqueles espíritos que estão lá, que se chamam demônio, na verdade um dia foram pessoas também. E que aderiram a esse lado ruim, mas todos serão resgatados. Trabalharemos para isso, para trazer eles para a luz. São pessoas que estão nas trevas, que precisam vir para a luz. E traremos todos esses seres para a luz. Tá bom, meu amado, minha amada? É um prazer responder vocês aí. Obrigado pela sua atenção. Tá aí a resposta, tá bom? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Se eu não responder, não estou mais aqui, mas enquanto estamos aqui, página no Facebook Livro Entre Céu e Terra, página Projeto Vitória Cristina e página A Morte Física, página Superação, página Vida para Viver, né? E canal no YouTube Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. Minha esposa chegou aqui, o cachorro fica agitado. Pessoal, plante amor, espalhe amor, integridade. Se aperfeiçoe, se melhore dia por dia. Busque paz. Tão bom estar em paz, né? É tão bom a gente estar em paz, numa maravilha. Né? Viver numa paz, numa tranquilidade. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. Você, internauta, que tem participado. Gratidão a todos que têm me enviado o WhatsApp, que tem comentado, todo o Brasil, fora do Brasil, tá? Importante que a gente venha buscar tudo dentro de uma lógica e que tenha sentido, tá? Eu vou ver se eu respondo aí se eu não me engano foi a Patrícia, não sei quem foi que me fez a pergunta, a Patrícia ou a Daniela, não sei quem foi, depois eu vou ver direitinho, sobre se tem como um ser de luz ir para as trevas. Pô, dentro da lógica. Depois eu vou explicar a vocês, tá bom? Se tem como um ser de luz ir para as trevas, tá bom? Dentro da lógica. Existe o livre-arbítrio. A gente tem que avaliar bem isso daí, tá bom? É um prazer estar com vocês. Um forte abraço. Shalom Adonai.